Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Nós hoje vamos para o segundo episódio da nossa série sobre o Sermão do Monte. No episódio de hoje, nós vamos aprender sobre aprofundamento das raízes, o coração além das aparências. Dia 1, vimos quem é o cidadão do reino, sal e luz. Hoje, no dia 2, Jesus mostra que essa luz deve brilhar de dentro para fora. A religião da época focava em regras externas. Jesus exige uma transformação profunda do coração. E essa transformação, ela vem de dentro para fora, focada no interior, focada em uma transformação íntima, aonde não tem aplausos, não tem ninguém vendo, não tem ninguém questionando, é só você e Deus. E essa é a verdadeira transformação. O Sermão do Monte, em Mateus 5 e 7, é o manifesto do reino de Deus, onde Jesus redefine a verdadeira justiça, porque ele não veio para abolir a lei, mas levá-la ao seu propósito original, o coração. Foi para isso que a lei ela veio, para mudar o coração. Como o coração do homem estava muito problematizado, Jesus veio, mostrou como cumprir a lei, mostrou como exercitar, para assim a gente ter um direcionamento fiel e mais digno da vontade de Deus. Nos encontraremos nesse estudo uma estrutura com cada versículo solicitado como pedido, né? Como eu fiz a separação, acompanhando tudo o que o contexto quer dizer. Vamos começar com nossos versículos chaves. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A expressão a lei ou os profetas era a forma judaica padrão para se referir a todas as escrituras do Antigo Testamento. Havia uma tensão crescente de que Jesus estava subvertendo a tradição religiosa. Jesus corrige isso drasticamente. O verbo cumprir, pleró, no grego, significa preencher totalmente, dar o verdadeiro significado, validar e levar à perfeição. Jesus cumpre a lei de 3 formas: vivendo-a perfeitamente, sem pecados, revelando sua real intenção e a exigência espiritual, e sacrificando-se como cordeiro perfeito que a lei exigia. Jesus exercitou todo o ritual, o que um homem faria normalmente em prol dos pecados deles mesmos. Jesus eleva isso. Jesus vem, leva sobre ele todos os pecados, por isso que ele nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Jesus nos convida justamente por essa razão, porque somente nele vamos encontrar a paz, o descanso, o perdão dos nossos pecados, o Cordeiro perfeito que foi sacrificado. Somente em Cristo Jesus nós vamos encontrar essa prática verdadeira da nossa fé. Aplicando na prática. Às vezes, olhamos para a Bíblia como um livro de regras antigas ou outro extremos. Achamos que a Bíblia anula nossa santidade, anula a santidade. Compreender que Jesus cumpriu a lei nos chama a obedecer aos princípios divinos, não por medo da punição, mas por amor e gratidão. Aquele que cumpriu em nosso lugar. A palavra de Deus permanece viva e relevante. Nós é que devemos buscar e o principal,
nos amoldar à vontade do Mestre. Não viver de forma aleatória, como se fôssemos, como é que eu posso dizer? Como se fôssemos juízes da nossa própria vida. Temos um Deus, temos um Jesus, temos um Cristo que fez o sacrifício de morrer por nós e dar sua vida pelos nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, optarmos por ter a vida nele. Mateus 5, versículo 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Para os ouvintes de Jesus, essa declaração foi chocante. Os fariseus e mestres da lei eram o padrão máximo de moralidade e religiosidade externa da época. Eles guardavam centenas de regras minuciosas. No entanto, a justiça deles era puramente externa, legalista e muitas das vezes hipócrita. Jesus exige uma justiça que excede, porque ela opera de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não se trata de fazer mais regras, mas de ter o coração genuíno transformado e a justiça importada por Cristo, que gera o caráter genuíno. Nós que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o manual da vida, que se chama Bíblia Sagrada. E é lá que eu e você encontramos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para a direção das nossas vidas. Lembra quando Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Deus quer que cumpramos as escrituras sagradas. Deus quer que exercitamos aquilo que está escrito. Temos tantos evangelhos, temos tantas cartas, temos tanta mensagem nos dirigindo e orientando para que a gente mude o nosso modo de viver, para que a gente aprenda que o caráter, ele vem de uma vida transformada por Jesus. Aplicação. Avalie onde está baseada a sua fé. Ela se resume a frequentar cultos, cumprir ritos ou manter uma aparência de boa pessoa? A verdadeira espiritualidade ultrapassa o comportamento visível. Ela afeta as intenções secretas, a honestidade quando ninguém está olhando e a motivação real por trás das nossas ações. A gente consegue identificar boas práticas através da bondade e da misericórdia de Cristo Jesus. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também quem disser a seu irmão racá será responsável diante do sinédrio, mas quem disser louco corre o risco do fogo do inferno. Aqui Jesus eleva a milésima potência. Aqui Jesus nos dá instruções claras sobre a vida em comunidade cristã, a vida em sociedade. Jesus diz que na lei está escrito: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, na lei, a ordem era não matar. E aí Jesus, ele eleva, ele coloca uma vírgula e diz: mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, quando nos iramos com nossos irmãos em Cristo, quando nos iramos com o nosso próximo, estamos sujeitos a julgamento. E também quem disser a seu irmão racá será responsável diante do sinédrio, ou seja, quem falar contra o irmão, fazer fofoca, vamos dizer logo claro, rasgado, fazer fofoca,
fazer maledicência, colocar um irmão contra o outro, fazer divisão dentro da igreja. Jesus ele já está levando aqui o negócio, está fazendo o negócio melhor ainda. Porque quem mata está arriscado de fazer qualquer outra coisa. Mas se você já atenta contra o seu irmão, verbalizando palavras ruins, agredindo ele verbalmente, psicologicamente, não só isso, mas também na questão de falar mentira, fazer julgamentos falsos, dizer que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, a gente já está sujeito a muita coisa. Então, Jesus aqui, ele inaugura aqui uma série de antíteses. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Ele resgata o 6º mandamento, a lei civil judaica, que punia o ato físico de homicídio. Jesus, contudo, vai à raiz do assassinato, a ira no coração. Ele usa 3 níveis de gravidade cultural: a ira interna, o insulto verbal, haká, que significa cabeça oca ou desprezível. Ai, gostei da frase. E a condenação da identidade do outro, louco, no sentido de querer julgar alguém como ímpio e sem valor para Deus. Para Jesus, o desprezo e o ódio, nutridos contra o próximo, carregam o mesmo peso espiritual que o ato de matar. Ou seja, Jesus aqui, ele matar alguém já é o ato de fazer. Mas quando você atenta contra, quando você já pensa algo ruim de alguém, para você matar, é rápido. Ou seja, Jesus aqui está querendo eliminar, extinguir, acabar com a causa e raiz, que é o quê? Se você odeia, você é capaz de matar. Logo, aquele que fizer essas coisas já está sujeito a juízes. E o juiz é Deus. E cuidado, que a peia de Jesus, a peia de Deus, na cabeça é pesada. Então, vamos parar de picuinha, de disse-me-disse, de atentar contra a vida do próximo em pensamento, em palavras, em atitudes, gestos. Porque para chegar ao fundamento do problema, Jesus ele eleva, ele retira aquilo que a gente nutre por dentro, que é o mau desejo, o mau pensamento, as más obras, que elas não começam do nada. Ou eu vou matar essa pessoa hoje. Não começam do nada. É um sentimento que é gerado. E esse sentimento, ele gera uma ação. Então, Jesus, ele está aprofundando mais ainda a causa e a raiz do problema. Palavras e pensamentos têm poder da vida, tem poder de vida e de morte. Quantas vezes assassinamos a reputação, a autoestima ou o valor de alguém através de fofocas, explosões de raivas, posts agressivos na internet. A aplicação aqui é o controle da ira, o arrependimento rápido, buscando a reconciliação antes que o ressentimento crie raízes profundas. Na semana passada, eu me irritei com uma pessoa e acabei sendo um pouco mais incisiva nas minhas palavras. E isso, naquele momento, me fez tão mal, que eu parei o que eu estava fazendo, falei com a pessoa e pedi desculpa. Falei, olha, você me desculpa, eu me excedi com você. Isso não pode acontecer. Isso não é correto, isso não é certo. Então, a gente pode cair em pecado, a gente pode cair na tentação, mas essas quedas, elas têm que vir acompanhada do arrependimento. E o arrependimento, ele tem que vir acompanhado de uma ação. Não
porque a gente tem medo da ação da outra pessoa, mas porque entendemos que temos um coração voltado para o Senhor, voltado para Cristo Jesus. E nós que servimos a Cristo Jesus, não adianta. Se a gente causar algum problema a alguém, a gente vai se arrepender e vai pedir desculpas. Eu tenho hombridade suficiente de me desculpar e me desculpar na frente de todos. Eu não tenho problema, não tenho vergonha, porque Cristo Jesus me deu esse exemplo, me mostrou isso. Então, se hoje você causou algum tipo de constrangimento, magoou alguém, entristeceu alguém, o mais rápido possível, busque se consertar. Peça desculpas, peça perdão. Peça com que essa pessoa, de início, ela pode até não te perdoar, mas depois, com o tempo, o perdão ele vem. Porque você deu o primeiro passo, você reconheceu o seu erro. Mateus capítulo 5, 27 a 28. 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para a mulher, desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mais uma vez, Jesus ele usa o fundamento, a raiz do desejo. Porque eu não acordo disposta a fazer algo ruim, a trair alguém. Eu não acordo disposta a trair o meu marido. A traição ela acontece quando eu dou lugar a um olhar diferente, e esse olhar diferente ele gera um sentimento diferente, e esse sentimento diferente ele vai gerar a ação do adultério. Entende? Então Jesus, ele mais uma vez, ele eleva o nosso caráter, a nossa moldura de sentimento de pessoa para uma potência muito maior e muito melhor. Porque é muito fácil eu não adulterar, mas se eu olhar para alguém com um desejo, eu já estou pecando, eu já estou adulterando. Jesus, ele quer retirar a causa e raiz do nosso coração, retirar e jogar fora, que é para justamente não acontecer. Da mesma forma, quem fez o homicídio, Jesus expõe a raiz do adultério. A tradição focava no ato físico, proibido no 7º mandamento. Jesus localiza o pecado no olhar, alimentado pela intenção, olhar para desejar. O verbo grego indica um olhar contínuo, estimulando-o para nutrir a lascívia e a fantasia. O coração, na antropologia bíblica, é o centro da vontade e das decisões. Portanto, a quebra de fidelidade e de pureza começa na mente, antes mesmo de se concretizar no corpo. A mente e o coração estão ligados, porque os olhos e os ouvidos, que são as janelas da nossa alma, veem, ouvem, administram e trazem para o coração para gerar um sentimento. Ou seja, quando eu permito que o meu olhar, ele olhe para outra pessoa com um olhar de maldade, de malícia, tipo, eu olhei, vi que a pessoa se interessou e eu continuo olhando e olho com um olhar de mais desejo ainda, fazendo com que aquela pessoa, que a gente não sabe se ele é casado, se não é, quando eu permito, eu sendo casada, vamos colocar assim, eu sendo casada, quando eu permito, o que acontece? Gera-se o sentimento. E o sentimento, muitas das vezes, é difícil de retirar. Tem que ter uma batalha espiritual aí fortíssima para conseguir retirar esse sentimento. Então, Jesus aqui, como no versículos anteriores que a gente leu, ele eleva o não matarás e o não adulterarás, ele eleva para a raiz, para a causa, que é o sentimento. Quando vamos pegar lá por Eva. Quantas vezes Eva deve ter passado em frente à árvore
e a serpente está só lá olhando, espreitando. Vou investir nela. Pelo que eu tô vendo ali, ó, já tá no papo. Ela olha com muita vontade, muito desejo. Então é só implantar uma duvidazinha nela e tá tudo bem. Assim acontece com a gente no dia de hoje. Seu marido te ama mesmo? Mas olha lá, o marido de fulana trata ela tão bem. Seu marido não faz isso, seu marido não faz aquilo. Seu marido não te dá isso, seu marido não te dá aquilo. Sua mulher não faz isso, sua mulher não faz aquilo. Satisfaça os desejos da sua carne. Satisfaça aquilo que você quer. Disse o mundo. O mundo está condenado. E é isso. Você quer ser condenado com o mundo ou você quer ser salvo por Cristo Jesus? Devemos parar e pensar. Vivemos em uma cultura altamente visual e hipersexualizada. Você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre aqui o YouTube, tem sempre alguém de biquíni rebolando no meio da tela. Ou até mesmo um dia desse, gente, eu fui baixar um joguinho e o joguinho cheio de comercial, porque eu não vou pagar para tirar comercial do joguinho. Eu acho um absurdo isso. O videozinho cheio de comercial. Gente, um jogo para criança com comercial de conteúdo adulto. Plataforma de conteúdo adulto. Eu fiquei apavorada, horrorizada. Todas as vezes que eu queria jogar o jogo que dava o comercial, eu tinha que virar a tela até o dia que eu falei, não, vou desinstalar, porque para mim isso aqui não combina. Porque aquilo, eu vou ver tanto, que uma hora eu vou querer aquilo ali. Vocês conseguem compreender o que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Que a causa do nosso pecado, de pecarmos, não é o pecado, não é a outra pessoa. Está dentro de nós. É o que eu permito que vá adiante. Entende? É o que eu permito que eu consuma. Entende? Seja no olhar, seja no ouvir, seja no sentir. É o que eu permito. Então, Jesus aqui ele está dizendo, se você olhar, apenas olhar com desejo, você já pecou dentro do seu coração. Jesus é muito enfático. Por isso que aqui a gente está falando sobre a hipersexualização, entendeu? A hipersexualização, em qualquer local você encontra conteúdo sexual. Em qualquer plataforma. Se não tomarmos cuidado e selecionarmos o que vamos ver, o que vamos fazer, o que vamos jogar. Tem muitos jogos que têm uma sexualização muito grande, mulheres com roupas muito curtas, muito apertadas, o seio muito grande, a roupa muito cavada, tudo para poder fazer com que a gente se desvirtue. Hoje em dia tem até jogos adultos. Eu vi um comercial um dia que era uma bonequinha feita de IA e cada coisa que você acertava retirava uma peça da roupa da boneca. Então vivemos sim numa era muito sexualizada. O que torna estes versículos um desafio diário de guarda de mente? Aplicar esse texto significa exceder a mordomia dos olhos, escolher o que assistimos, o que consumimos nas redes e como enxergamos as pessoas, tratando os outros com respeito e dignidade e não como um objeto de consumo ou fantasia. Mateus 5:44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse texto me ajudou muito na minha caminhada, mas muito mesmo na minha caminhada, porque amar o inimigo, quem te causa mal, é muito difícil. Orar por aqueles que estão causando perseguição é mais difícil ainda. Mas
Jesus, quando ele fala, ele não brinca, ele dá show. Eu falei isso ontem. Você, quando for fazer o seu trabalho, não brinque, dê show, porque você dá show. Você consegue dar show. Ser o artista do palco da sua vida. Então, minha gente, fica dessa forma. Amar o inimigo e orar por quem nos persegue. Jesus, o Senhor, é fantástico nas suas decisões. A tradição popular dizia: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma distorção de Levítico 18, 19 e 18. Jesus quebra essa lógica humana da reciprocidade. O amor ordena aqui é o amor ágape, o amor sacrificial. Não um sentimento caloroso ou uma afeição natural, mas uma decisão deliberada da vontade de buscar o bem do outro, independente de como ele nos trata. Orar pelos perseguidores é a maior prova de desarmamento espiritual, pois é impossível odiar genuinamente alguém enquanto se intercede por essa pessoa diante do Pai. E quem nos persegue, quem nos odeia, eu sempre falo isso, gente, fala muito mais a respeito do outro do que da gente mesmo. Quando alguém age com você com grosseria, com gritaria, com ignorância, com falta de respeito, diz mais sobre ela do que sobre você. Claro, existem momentos que a gente acaba perdendo a nossa calma. Mas, se voltarmos atrás e pedirmos desculpa, mostramos para a pessoa quem realmente somos. Não somos esse bicho de 7 cabeças que muitas pessoas pensam. Então, aqui, isso que Jesus fala, gente, é muito difícil de exercitar. Muito difícil. Mas é preciso. Eu tento muito, mas muito mesmo. Às vezes o que me impede, o outro. Mas aí quando se passa a prática do evangelho, eu preciso exercitar. Aí já não se trata mais do outro, não diz a respeito do outro, diz a respeito de mim, quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu não amo não amo quem me odeia, os meus inimigos, e não oro por aqueles que nos perseguem. Porque é impossível você sentir raiva, rancor, ódio de quem você está intercedendo. Passei por algumas situações aos quais eu aprendi dentro desse contexto, por isso é que eu digo que me ajudou muito a perdoar as pessoas, me ajudou muito dentro desse contexto. Por quê? Porque me feriram muito e eu optei por não revidar, porque a vingança do Senhor, como diz lá em Romanos capítulo 12, a vingança do Senhor, eu optei por não revidar, e por optar por não revidar, eu optei por orar por essas pessoas. Então eu todo dia, Senhor, eu entendo que a tua vontade, eu entendo que o Senhor, eu entendo, mas tem misericórdia. Eu sei o peso da sua mão. Então eu pedia porque eu sei o peso da mão de Deus. Na minha vez, Deus me usa como exemplo. Então, eu devo exercitar a misericórdia. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas a gente precisa exercitar. Porque a oração, ela não muda o outro. Ela muda a nós mesmos. Porque é o nosso relacionamento com Deus. Então, no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, se você tem alguém que te causa mal, que te fez algum mal, que está te fazendo mal, ore continuamente por ela, pedindo a Deus para que a vida dessa pessoa seja modificada através de Cristo Jesus. Não através do que você quer. Não peça a Deus, Senhor, se vingue dela, acabe com ela. Isso aí é uma oração capirotada, vou te dizer assim, né? Mas ame-a, Senhor, eu amo essa pessoa, perdoe-a,
Ajude a encontrar a tua verdade. Não a minha, mas a tua. Ajude-a no seu cumprimento, na tua vontade, no teu querer. Perdoe-a. Ajude-a, Pai, a sair desse deserto, para ela te encontrar. Esteja em constante oração. É fácil amar quem nos elogia e apoia. O teste do cristianismo está em como reagimos à injustiça, à calúnia ou àqueles que simplesmente não gostam de nós nos ambientes, na família ou na comunidade. Escolha uma pessoa que tem sido difícil em sua vida. Em vez de revidar ou falar mal ou tentar discutir, ore especificamente pelas bênçãos e pela paz dela nesta semana. Peça a Deus. Cristo Jesus foi o maior dos exemplos. Na cruz, com pregos pregados na mão, com pregos pregados nos pés, já tinha recebido chicotadas de todo mundo, cuspida na cara. Jesus exclama em alta voz. Ora em alta voz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. E nós, nosso papel é fazer igual ao nosso mestre. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Se Jesus teve misericórdia de mim e de você, nós não podemos ter misericórdia daqueles que estão à nossa volta? Forte isso, hein? Pega essa senha aí, que essa senha é forte. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós somos criação, filhos adotados, filhos de um Deus que nos criou e nos ama e é perfeito. E nós vamos aprender a sermos como Ele. A palavra grega para perfeitos é teleios, que significa maduro, completo, que atingiu seu objetivo ou propósito final. No contexto do capítulo 5, ser perfeito não significa uma impecabilidade, sem erros humanos, o que seria impossível nesta vida, mas sim um amor e uma justiça íntegros, sem divisão. Assim como Deus derrama sol e chuva sobre bons e maus, versículo 45, mostrando um amor completo, os discípulos devem ter um caráter maduro que reflete a totalidade do amor do Pai. Ou seja, devemos aprender com o Mestre, com o nosso Deus. Aprendermos e a evoluirmos, a sermos maduros, como Ele. Aqui, Cristo Jesus nos orienta a sermos como nosso Pai, como Deus, porque Ele é igual ao Pai. O alvo da vida cristã não é o relativismo, fazer o que dá, e nem o legalismo bitolado, mas a maturidade espiritual que limita o caráter de Deus. Não. Mas a maturidade espiritual que imita o caráter de Deus. A busca pela santidade deve ser constante. Quando falhamos, a graça nos levanta, mas o nosso padrão de conduta, de amor e de perdão deve sempre olhar para cima, buscando refletir o coração do Pai. O Mateus capítulo 5 fala sobre o Sermão do Monte, estabelece a identidade, o impacto e o padrão do comportamento dos cidadãos do reino. Ele começa com as bem-aventuranças, versículo 1 ao 12, que invertem os valores do mundo, mostrando que os humildes, os que choram, os pacificadores são os verdadeiros abençoados. Em seguida, define a missão dos discípulos na sociedade como sal e luz desse mundo, versículo 13 ao 16. Na segunda metade, versículos 17 ao 48, Jesus expõe a justiça superior. Ele demonstra que a lei de Deus não se limita a restrições externas, mas exige pureza nas intenções,
fidelidade nos relacionamentos, honestidade radical nas palavras e um amor revolucionário que abraça, inclusive, os inimigos. Culmina no chamado à maturidade espiritual. Esse nosso estudo de Mateus capítulo 5, anunciado por Jesus, não veio para facilitar as exigências morais de Deus, mas para internalizá-las, para transformar algo interno, uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Jesus conecta as escrituras do Antigo ao seu propósito final, no capítulo 5, versículo 17, alertando que a religiosidade de fachada não tem valor no reino, capítulo 5, versículo 20. Ele redefine o pecado, mostrando que o homicídio começa na explosão da ira ou no insulto verbal, como no versículos 21 e 22. E o adultério começa no olhar intencional da cobiça, como descrito nos versículos 27 e 28. Como um antídoto para a maldade humana, ele estabelece um padrão de conduta baseado no amor sacrificial aos inimigos, como descrito no versículo 44, desafiando o crente a abandonar a maturidade e a buscar a integridade do caráter do próprio Deus, como descrito no versículo 48. Para contextualizarmos, o texto nos move de uma religião de regras externas para uma vida de transformação interior que vem de dentro para fora, pelo Espírito Santo. Perfeito aqui carrega o sentido de maturidade e integridade. O nosso padrão de comportamento não é cultura local, é o próprio caráter de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, nos ajude a entender que a maturidade espiritual, ela vem de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Nos torna, Pai, maduros o suficiente para cada vez mais aprendermos do Senhor, para cada vez mais sermos relevantes à tua vontade, para cada vez mais vivermos de acordo com a sua vontade. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.